A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9, onde estamos tratando sobre o tema cremos. E hoje nós vamos entender que nós cremos na igreja, uma família espiritual. Vamos voltar o nosso olhar para a igreja, para entender o que é a igreja, compreender que essa igreja é uma igreja espiritual e ao mesmo tempo uma igreja visível. Tem muita coisa boa aqui no canal. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, nota 10, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco, tá? Nessa ministração também. Olha, eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes. Ó, tem muita coisa boa aqui no canal, além do Facilita EBD, que pode ajudar você com esse nosso site. O link está na descrição desse vídeo. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adolescentes. Cremos na igreja, uma família espiritual. Nós vamos voltar o nosso olhar hoje para a disciplina eclesiologia, tentando entender exatamente que essa disciplina é importante para o crescimento, para o nosso amadurecimento na fé também. Temos algumas bases bíblicas para poder trabalhar com você hoje em sala de aula. A primeira base bíblica é o nosso texto bíblico que está em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, Efésios também, capítulo 2, versículo 19 ao 22. E temos o destaque da lição, que está em Efésios 2, 22. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Hoje nós vamos entender sobre essa disciplina eclesiologia. O Jeremias Couto, que comenta aí na teologia pentecostal sobre essa disciplina, ele diz que eclesiologia é exatamente o estudo da igreja. Então nós vamos entender que nós vamos estudar a igreja. A igreja que ao mesmo tempo é visível, olha só, é física, é dividida em denominação, tem 4 paredes, ela também é invisível. E sendo invisível, ela então é universal, alcança todo mundo. Todo crente em Jesus precisa fazer parte dessa igreja invisível. Isso quer dizer que eu e você precisamos fazer parte dessa igreja. A igreja invisível, gente boa, está ligada em Jesus. Guarda isso, tá? E você precisa também estar ligado em Jesus. A igreja visível, que é a física, é dividida em denominações, como a gente encontra por diversos locais. Mas existem denominações que não estão ligadas em Jesus na igreja verdadeira. Pega isso também para poder trabalhar em sala de aula hoje, querido irmão, querido professor, que Deus te use poderosamente. O primeiro ponto da nossa aula trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O que é a igreja? A palavra igreja vem do grego da palavra eclésia, que significa assembleia. Em outras palavras, a Assembleia dos Santos, onde as pessoas se reuniam para cultuar, como está escrito em Atos 2,47. Outro detalhe, a primeira vez que a palavra igreja aparece em uma menção que Jesus faz, lá em Mateus 16, 18. Mateus utiliza esse termo igreja para definir a noiva do Cordeiro. Todavia, a gente precisa ter esse olhar, como eu iniciei falando para vocês. A igreja, ela é espetacular. Ao mesmo tempo que ela é espiritual e invisível, ela também é visível e física. Faz parte de uma comunidade, de um bairro, de um povoado. Ela está presente no nosso dia a dia, nos centros urbanos. Conforme 1 de Pedro 2,9, para a gente conceituar, a igreja é a agência de Deus. Ela ajuda as pessoas. De forma espiritual e invisível, a igreja é a agência de Deus. Não está ligada a nenhuma denominação, mas ela é sim a noiva do Cordeiro. Efésios 4,12 está escrito que a igreja tem a função, então, de proclamar as boas novas, de anunciar Jesus. Isso faz parte do papel da igreja também. E nós somos vistos como noiva de Cristo e, ao mesmo tempo, como família de Deus. Então, para ter uma ideia, a igreja é uma família, a família de Cristo. E nós fazemos parte dessa família quando estamos ligados em Jesus. É por isso que a gente chama uns aos outros de irmãos. E damos a paz do Senhor. E para a gente entender esse conceito ainda melhor, vamos tentar definir isso para você.
A igreja invisível, que é universal, que está ligada em Jesus, ela é única. Só existe uma igreja. Essa igreja, que é única, não está dividida em denominação. Ela é indivisível. Ela é sólida em Cristo. E ela também é universal, está presente em todo o mundo. Ela é triunfante e, ao mesmo tempo, perfeita. Essa noiva do Cordeiro já está pronta e preparada para a vinda do Cordeiro. Todos nós precisamos fazer parte dessa igreja espiritual. A espiritual é invisível. Todos nós fazemos parte dessa igreja como pedras vivas, como o próprio apóstolo Pedro fez questão de dizer na sua carta. E é por isso que Hernandes Dias Lopes ainda destaca no seu texto, revitalizando a igreja, que nós precisamos resgatar essa visão do céu que a igreja tem. Que a igreja é espiritual, é viva, é poderosa, chamada pelo Senhor. Para a gente conceituar ainda mais, vamos olhar agora para a igreja que é visível. A igreja que é visível é a extensão do reino de Deus no presente agora, representante do Senhor. Essa igreja é múltipla, dividida também em denominações. Essa igreja é militante. Ela está enfrentando batalhas, sofre também perseguições. Essa igreja também está presente em todas as comunidades. E nessa igreja nós cultuamos. E isso quer dizer que você, crente em Jesus, faz parte dessa igreja, tanto da espiritual como também da visível. Nós somos uma só igreja em Jesus. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Se estou te ajudando, comenta aí se está dando para entender, tá bom? Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A igreja é formada por pessoas e fundamentada por Deus. A igreja, ela é fundamentada por Deus e, ao mesmo tempo, as pessoas que fazem parte dessa igreja são conhecidas como o povo escolhido do Senhor. Conforme está escrito em João 15:19, você é povo escolhido do Senhor. E essa igreja foi levantada para propósitos espirituais e especiais, conforme 2 de Pedro 2:9. Essa igreja, com base em Efésios 1:22 e 23, é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Ela também tem outra figura de linguagem, conhecida também como o templo do Senhor, 1 Coríntios 3:16. Você é corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, o templo do Senhor. E o fundamento dessa igreja, o fundador dessa igreja é Jesus. Conforme Atos 20:28, a igreja também é conhecida como rebanho de Deus. Essa igreja que você faz parte, cujo verdadeiro e supremo pastor é Jesus. João 10:1. Ele é o bom pastor. A igreja também é vista como um castiçal, um luzeiro. Apocalipse 2:1. Essa igreja tem o papel de iluminar o mundo como representante de Deus na terra. E quando você olha para a lição, você descobre que a igreja é um organismo vivo. Você está presente na igreja. Nós estamos presentes nessa igreja, que é espiritual e ao mesmo tempo que é física. Quando você congrega na tua igreja, você está ligado também na igreja espiritual. E é importante olharmos para isso aqui, porque na igreja nós enfrentamos os desafios, compartilhamos uns com os outros os nossos problemas, e a igreja também é um local de koinonia, de comunhão, de partir o pão, de estar juntos, de orarmos uns pelos outros em Cristo, aprendendo uns com os outros em crescimento diante do Senhor. Gente, que essa palavra esteja falando com você, que você esteja entendendo de uma forma prática a importância de entender sobre a igreja. Que você também é igreja de Cristo e que você seja edificado em Jesus. Se Deus está falando contigo, comenta aí. Vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Como me tornar um membro da igreja? Efésios 2:8. Você precisa ter aceitado Jesus como seu Salvador. Porque o que Deus deu para a igreja? Deus deu para a igreja coisas assim espirituais maravilhosas. Deus deu propostas para essa igreja que é visível e espiritual. Que proposta é essa? Cultuar a Deus, liturgia. Deus também deu para essa igreja, nessa comunidade de adoração que você faz parte, a edificação dos membros através da palavra, didascalia e a pregação. Deus também deu para essa igreja o querigma, a oportunidade de evangelizar e ganhar outras vidas para Cristo. Deus também deu para essa igreja a diaconia, o serviço, a ajuda aos necessitados. Isso é uma proposta que Deus concedeu à sua noiva, visível. E essa igreja que você faz parte deve desempenhar esse papel. Deus também deu para a igreja o manual, a Bíblia, para você ser edificado em Jesus.
E para fazer parte dela, você precisa estudar a palavra. Fazendo parte como membro, você deve cultuar na escola bíblica, cultuar no culto de ensino. Deus deu para a igreja ministérios, levantou pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas. Deus também deu para a igreja dons espirituais. E nós falamos sobre isso na aula passada. E esses dons são dados para a sua noiva, para você. E Deus usa a igreja na pregação e no ensino, através da disciplina, para que essa igreja então propague o reino. A igreja em Cristo é o sal da terra e a luz desse mundo. Para fazer parte é muito simples. Aceite a Jesus como seu Salvador, procure um pastor da tua igreja local, se filie como membro e permaneça fiel a Jesus. O que Deus deu para essa igreja? Deus deu marcas espirituais maravilhosas. E essas marcas são pautadas na disciplina bíblica, na pregação do evangelho, no entendimento bíblico sobre a conversão, sobre a disciplina, sobre a membresia, sobre a ceia do Senhor. Deus deu para a igreja ordenanças, a ceia, o batismo, e nós precisamos orar para uma revitalização espiritual, para um fervor. Volte a amar a tua igreja, volte a fazer parte do hall de membros, volte a cultuar em Jesus firme com o Senhor. Gente, que essa palavra possa ter falado com vocês nessa ministração, tá? Se te ajudei, comenta aí. Se você pode, tira uma foto assistindo a nossa aula, marca a gente no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em conhecer você em Jesus. Como a gente está fazendo em todas as aulas, se você conhece alguém, precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo com ele e com ela. Tem alguns livros que eu quero indicar como dica de leitura. O primeiro livro é esse aqui do Mark Dever, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Segundo livro é esse aqui do Hernandes Dias Lopes, Revitalizando a Igreja. E terceiro texto que eu utilizei como base, Teologia Sistemática Pentecostal. Vai te ajudar muito aqui nos artigos do Jeremias Couto. Gente boa, um beijão no teu coração. Te aguardo por aqui na lição de número 10, que nós vamos entender sobre as ordenanças da igreja, sobre o batismo e a ceia do Senhor de forma mais detalhada. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.